adorar. Quando a gente se sente alguém, sei que é tão gostoso louvar quando tudo está bem. Mas não é tão fácil cantar, eu sei, não é fácil adorar quando tudo que resta são cinzas e o vento a soprar. Mas é aí que está para ver se esse louvor vai murmurar. Se ele murmura, não passa no teste, Deus não pode honrar. Mas se ele louva na tribulação, Jesus sentindo o gosto do céu, Deus se levanta do trono e honra o crente fiel, o adorador de verdade. No meio à tempestade, pode na fornalha entrar, mas ele não deixa de adorar. Deus então envia a vitória e o então se acerta com glória. O adorador que é fiel é reconhecido pelos anjos lá no céu. Aleluia, glória, agora Senhor. Mas é aí que está para ver se o crente louva ou vai murmurar. Se ele murmura, não passa no teste, Deus não pode honrar. Mas se ele louva na tribulação, Jesus sentindo o gosto do céu, Deus se levanta do trono e honra o crente fiel, o adorador de verdade. No meio à tempestade, pode na fornalha entrar, mas ele não deixa de adorar. Deus então envia a vitória e o então se acerta com glória. O adorador que é fiel é reconhecido pelos anjos, o adorador de verdade. No meio à tempestade, pode na fornalha entrar, mas ele não deixa de adorar. Deus então envia a vitória e o então se acerta com glória. O adorador que é fiel é reconhecido pelos anjos lá no céu. É reconhecido pelos anjos lá no céu. Louvado seja Deus, aleluia. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Pastor Adriano, que estará trazendo a palavra nessa noite. Vem olhar para o pastor aqui. Oração abençoada para apresentar o servo de Deus. Aleluia. Maravilha. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nós nos sabemos que nós somos fortes, quase que nós temos aqui, Senhor. Hoje nós temos a sorte de tua palavra será o melhor alimento do Senhor. Por isso nós temos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos felizes por mais uma noite na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu sei que já foi apresentado para os nossos irmãos que cooperam conosco, para o pastor Adriano. É um prazer estar conhecendo o pastor, amém? Deus é missionário, Deus é Jesus, casal. Glória a Deus.
que vocês possam se sentir à vontade, como se vocês estivessem em sua congregação. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Meus amados irmãos, sem perda de tempo, aleluia, gostaria que você abrisse a sua Bíblia Sagrada em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Quero ser bem breve de horário, que a gente tem que ser mesmo às 9 horas. Glórias a Deus. Aleluia. 1 Tessalonicenses. Glórias a Deus. Se você não encontrou, você pode acompanhar ali no telão. Glórias a Deus, mas é importante você sempre usar a Deus sempre. Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 1 a seguir. Glórias a Deus. Quantos acharam, diz amém. Quem não achou, diz misericórdia. Glórias a Deus. Lemos então o texto, aleluia, que diz assim: a vida do Senhor é certa e repentina. Irmãos, relativamente aos tempos e à época, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andares dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em treva, para que este dia, como ladrão, vos apanhem de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e o filho do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, que quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolais vós, pois, uns ao outro, edificais vós, reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém? Toma seus assentos por algum instante. Aleluia. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, culto de Santa Ceia é um culto especial, não que os outros não sejam um culto especial, mas é um culto, aleluia, que nós refletimos mais com a respeito do corpo e o sangue de Cristo, porque durante esses 30 dias muitas coisas têm acontecido, e isso é fato, que isso ocorre entre nós, porque somos seres humanos, estamos ainda nessa terra, aleluia, peregrinando e buscando, aleluia, uma terra que manda leite e mel. E esse dia vai chegar. Essa foi a promessa do Senhor, que o Senhor fez desde a fundação do mundo. Então é necessário e é preciso, aleluia, aleluia, sempre nós estamos fazendo uma revisão, assim como é feito, aleluia,
saindo um pouquinho aqui como um carro, quando você vai viajar. Se você vai fazer uma viagem longa e muito longe, aleluia, e se você não tem certeza se o carro, aleluia, vai aguentar ou vai suportar, então faça uma revisão antes de pegar a estrada. Da mesma forma somos nós, todos os dias, nós devemos fazer uma revisão em nossa vida. Porque são muitos e pequenos detalhes que vai impedir de muitos crentes entrar no reino de Deus. É aquela palavra que muitas vezes nós temos um hábito de dizer que nada tem a ver, não tem importância, nada a ver. É esse nada a ver, aleluia, que muitas vezes nos faz nós ficar distantes de Deus. Assim como qualquer um de nós não queremos entristecer ninguém, e quando nós entristecemos, aleluia, nós ficamos incomodados com aquilo. Então você procura a pessoa muitas vezes para pedir perdão, se assim você reconhecer que você falhou. Agora você imagina nós entristecer o Espírito Santo de Deus. Vamos procurar, aleluia, manter o nosso relacionamento com Deus e nunca perder a essência do Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos que Paulo, aleluia, ele sempre foi categórico em suas palavras com relação ao preparamento da igreja de Cristo na face da terra. E nós estamos todos os dias, aleluia, falando que Jesus Cristo está voltando. E muitos vão dizer, mas pastor, aleluia, isso já faz tempo, os meus pais que já dormem no Senhor, ou que já dormem, já falavam, aleluia, que Jesus um dia voltaria. Tudo bem, mas para ele Jesus já veio. Aleluia. E hoje nós continuamos falando a mesma coisa. Jesus está voltando. Aleluia. E ele em breve vem buscar uma igreja preparada, uma igreja que vigia. Mas antes de vigiar, aleluia, continua orando e se revestindo. E Paulo, aleluia, ele vai falar com os irmãos da igreja de Tessalonicense com respeito à vinda do Senhor. Aleluia. E Paulo vai dizer aos irmãos, relativamente aos tempos e à época, não há necessidade que eu vos escreva. Não tinha necessidade de escrever com respeito à época, aleluia, o tempo, e nós estamos vivendo isso. A igreja de Deus enfrentando isso. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo, aleluia, uma decadência espiritual. Um esfriamento que não deveria acontecer nunca. Aleluia. Mas Paulo vai dizer, aleluia, dizendo, não tem necessidade de eu vou escrever novamente com respeito à vida do Senhor e às épocas, os tempos, aleluia, de tudo que ocorre em redor nossa. Muitas pessoas se escandalizando, muitas pessoas abandonando a fé. Aleluia. Estão perdendo a esperança. Não estão mais acreditando, aleluia, que Jesus está voltando. Porque há muitos escândalos, há muita mentira, há muita falsidade.
nós estamos vivendo isso em nosso meio. Mas feliz daquele, aleluia, que se preocupa, aleluia, em estar sempre firme na vocação do chamado, aleluia, que foi chamado para servir a Cristo em tempos difíceis, em uma época, aleluia, terrível, e o povo cristão está vivendo. Então é necessário, igreja, que nós continuamos sempre fiel. Aleluia. Não há necessidade de venha escrever novamente para vós lembraram, aleluia, que Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. Mas os irmãos, aleluia, estavam preocupados, aleluia, com aqueles que já tinham morrido antes de Cristo, aleluia. E como ficaria agora, aleluia, que Cristo, aleluia, voltaria pela segunda vez novamente? Como ficaria? Mas aí, Paulo vai enfatizar aos irmãos, aleluia, que não tem necessidade, aleluia, de escrever para que eles venham, aleluia, ficar firme com o Senhor. No versículo 2 ele fala: pois vós mesmos estáis inteirados, como precisão, de que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. Então Paulo está dizendo, aleluia, para que vocês, aleluia, para que os irmãos viessem, aleluia, a vigiar. Aleluia. A vigiar. Nós precisamos todo momento nos vigiar, para nós não perder a oportunidade de um dia estar com o Senhor. Porque muitos estão na igreja, mas não estão vigiando, não se relacionam mais com Deus, não ora mais, não busca mais. Aleluia. Quer os benefícios de Deus, mas não quer estar na presença de Deus. Aleluia. E Paulo mostra, e ele fala, que um dia o Senhor vem como ladrão. Por acaso o ladrão, quando vai roubar a sua casa, ele avisa? Ele fica, aleluia, cuidando a tua saída, a que hora você volta, quantos minutos, aleluia, você leva, aleluia, até voltar novamente a casa, para ele criar estratégia. Da mesma forma é Deus, é o Senhor Jesus que vem buscar a sua igreja. Nós devemos vigiar todo tempo, todo momento, seja na igreja, seja lá fora. Aonde você estiver, você deve vigiar. Aleluia. Aleluia. Porque em qualquer momento as trombetas podem soar. E só vão ouvir, aleluia, as trombetas soar aqueles que estão ligados, que estão vigiando em todo tempo, em todo momento da vida. Aonde você estiver, seja no trabalho, seja no mercado, seja fora, seja com quem você estiver, aleluia, seja, aleluia, a luz do mundo e o sol da terra. Glória a Deus, aleluia. Seja diferente, seja cristão, aleluia, vigiando, porque a qualquer momento, aleluia, as trombetas soará no céu. E feliz daquele, aleluia, que está preparado com as suas vestes brancas.
Aleluia. Feliz é aquele, aleluia, que vai estar com o Senhor. Estamos esperando, aleluia, o arrebatamento da igreja. Feliz daquele, aleluia. Mas o mais importante, aleluia, é saber, aleluia, que eu estou constantemente buscando ao Senhor. Aleluia. O dia do Senhor para muitos vai ser surpresa, irmãos, porque muitos estão brincando de ser cristão, e não é mais tempo de nós brincarmos. Aleluia. Não precisaria o pastor, aleluia, ou qualquer um das nossas lideranças dizer: Jesus está voltando. Aleluia. Mas todos os dias nós temos que falar que Jesus está voltando, porque Jesus pode vir para mim essa noite. Jesus pode vir para você, para qualquer um que está aqui. Aleluia. A pergunta é: estás preparado? Eu já vi cristãos dizer, irmão: eu não sei se eu estou preparado. Irmão, vai é essa. O que te impede? A única coisa que o pastor Daniel sempre fala, a única coisa que nós podemos bater no peito é dizer: eu estou preparado, sim. Nada me impede, aleluia, que se Jesus viesse agora, aleluia, descansarei, aleluia, nessa terra, nesse lugar, aleluia, de sofrimento, de dor, decepção. Mas saberei, aleluia, que do outro lado o Senhor irá bendito, o filho amado do meu Pai. Orianda, andava, sumicando a ramanária. E nós possamos, aleluia, estar, aleluia, com as nossas lamparinas acesas. Como Paulo diz no versículo 2: pois vós mesmo estáis, aleluia, inteirados, aleluia, com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. À noite. É a noite. Aleluia, porque eles ficam de butuca, eles ficam à espera. Aleluia. Vem de noite. Mas no versículo 13 diz: aleluia, quando andares dizendo paz, quando, aleluia, andares dizendo paz, não há mais paz nessa terra. O que você vê? Jesus, ele falou na sua palavra, dizendo: a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá, porque o mundo não tem paz. Olha aí a diferença. A paz de Cristo é totalmente diferente do mundo, porque a paz de Cristo, ela é eterna. Aleluia. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus possa morar eternamente conosco. Não convida o Espírito Santo. O Espírito Santo, aleluia, não é uma visita, irmão. O Espírito Santo é algo eterno na nossa vida. Ele tem que morar eterno conosco. Aleluia. O Espírito Santo, ele tem que andar conosco todos os dias. Dormir conosco, levantar conosco, trabalhar conosco, aleluia. Para que alguém olhe em você e veja essa diferença, um brilho no teu olhar, aleluia, no teu semblante, e as pessoas venham querer saber
aleluia, que o mundo não reconhece, que o mundo não tem. Mas Paulo, aleluia, diz para os irmãos, aleluia, quando andais dizendo paz, é segurança. Aleluia, é segurança. Não temos nenhuma segurança. A nossa segurança está no Senhor. A segurança de salvação. A segurança de um dia você morar com Ele para toda a eternidade. Aleluia. Eu já vi pregadores dizendo, aleluia, que lá no céu não haverá choro, aleluia, e nem ranger de dente. Vai haver sim, irmão. Vai haver tristeza para muitos. Aleluia. Vai haver sim. Porque nem todos vão entrar no reino de Deus. Porque a salvação, Ele veio para todos, sem exceção. Jesus morreu para todos. A salvação, mas o céu, o reino de Deus, a morada eterna, são para aqueles que quiserem. Para aqueles que quiserem renunciar ao mundo do pecado e viver com Cristo. Ele morar com Cristo, como diz a palavra, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo agora mora em mim, e todas as coisas se fez novas. Todas as coisas aleluia, se fez nova na minha vida. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho uma segurança. Hoje eu vivo para Cristo e não para o mundo. Porque outrora nós vivíamos para o mundo, para as coisas do mundo, para os prazeres do mundo, para satisfazer o nosso ego. Mas hoje já não. Hoje Cristo vive em mim e eu vivo para Cristo, para fazer a sua vontade. Aleluia. Por isso que é importante, aleluia, nós aproveitar cada minuto, cada momento da nossa vida na presença do Senhor. Aleluia. Não há segurança quando andares por aí dizendo paz, né? Como foi falado, né? Aleluia, muitos, né? Agora vai mudar, mudou o governo, vai ter mais paz. Paz, irmão. Agora vai ter mais segurança. Aonde? Aleluia. Não. Só em Jesus. Aleluia. É só em Cristo. Aleluia. Porque não podemos, não precisamos ter nada. Mas se eu já vi a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, já é tudo. Se o nosso nome estiver escrito no livro da vida, já vale tudo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quando andares dizendo paz e segurança, aí Paulo diz, eis que ele sobrevirá repetida destruição. Quando o povo querer se conformar, em querer achar, aleluia, que haverá paz e segurança, aí Paulo vai dizer, aleluia, que haverá, aleluia, repetida destruição. Então é preciso nós estarmos vigiando, cuidando com a nossa vida espiritual, para nós não ficar, aleluia. E muitos vão ficar, irmão. Estão se dando com isso. O povo não estão levando mais a sério a intimidade com Deus. Há 20 anos atrás, se assim dizer, 20 anos atrás,
a igreja buscava, a igreja orava, a igreja chorava na presença do Espírito Santo de Deus. Hoje é diferente. Hoje as pessoas são movidas pela emoção, pelo oba-oba, pelo movimento. Termina o culto, as pessoas saem vazias. Tem pessoas dizendo, aleluia, aproveitando essa oportunidade que a igreja, aleluia, está sendo movida, aleluia, pelas emoções. E não é isso que Cristo quer. Cristo, aleluia, quer que nós adoramos de todo o nosso coração e alma. Que a glória de Deus, ela desce sobre nós e nos rasga pelo meio. Pelo meio, pelo meio. E que nós possamos dizer que realmente somos dependentes da sua glória, da sua plenitude. E não, aleluia, pela apenas algo que está sendo cantado na igreja. Aleluia. Mas que nós possamos, aleluia, sair, aleluia, de um culto tão simples como essa e voltar à nossa casa, aleluia, e confessar com a nossa boca e dizer, aleluia, tu és precioso para a minha vida. Tu és algo grande na minha vida. Que embora, por mais que eu passe luta, dificuldade, aleluia, calúnia, perseguição, mas nada vai me separar do amor de Cristo. Aleluia. Porque eu quero estar constantemente, aleluia, vigiando. Porque hoje nós estamos muito, para muitas pessoas hoje estão vendo o poder de Deus com seus olhos natural. Porque as pessoas, aleluia, começam a cantar, desce lá embaixo e começa a profetizar, aleluia, pensa daqui, vitória dali, algo daqui, aleluia, mas não sabe, aleluia, que para ver a glória de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus, é com, aleluia, o seu sobrenatural. Não é porque o pastor Adriano está dizendo, ó, que vai receber aleluia, abre a tua mão, porque Deus está entregando uma chave de casa. Irmão, não se engana com isso. E aí um camarada chega a dizer, olha, marca aquela hora, e você se empolga com aquilo. Você não vai encontrar respaldo bíblico para isso. Que a maior promessa que Deus fez para a minha vida, para a tua vida, é que se tu, aleluia, perseverar até o final, ele era o Rei de Deus. Mas enquanto nós estamos aqui sendo fiel, Deus, Ele vai retribuir o seu poder, a sua glória em volta de nós com a sua bênção. Com a sua bênção. E com isso as pessoas se acostumam a não buscar mais. Deixa eu te falar alguma coisa. Um filho só recebe algo do pai quando ele pede. Se você não pedir, você não tem necessidade. Um filho só recebe algo do pai quando ele começa a dizer, aleluia, pedir algo para o pai. Aleluia. E o pai, aleluia, muitas vezes ele vai atender por causa da sua importunação, aleluia, vai até dar, aleluia, o que ele precisa. Da mesma forma somos nós, perante Deus. Deus ele quer vir ouvir da nossa boca. Aleluia. Verá repetir a destruição quando nós se conformarmos. Aleluia. Como vem as dores de parto, aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. De nenhum modo escaparão. Aleluia. Assim como uma mulher, aleluia, vai dar a luz a um filho,
Olha o sofrimento, aleluia, a dor, aleluia, que ela sofre, para dar a luz. Assim o mundo está gemendo, aleluia, o povo está gemendo. Mas vós, irmãos, aí Paulo continua dizendo, mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Nós não estamos em trevas. Aleluia. Porque agora saímos das trevas para a luz. Aleluia. Porque agora Cristo vive em nós. Agora, aleluia, se tornamos filhos de Deus. A luz, aleluia, brilhou em nós. Porque Cristo faz parte da minha e da tua vida. Aleluia. Por isso que Paulo está dizendo, aleluia, mas vós, irmãos, não estáis em treva, para que este dia, como ladrão, vos apanha de surpresa. Isso são para aqueles que estão ligados. Porque a igreja precisa ficar ligada. A igreja precisa ficar ligada, aleluia, com a vida do Senhor e não com o movimento. Não se engane com isso, hein? Nós temos que ficar ligados, aleluia, com a vida do Senhor. Por qualquer momento o Senhor pode vir e feliz aquele, aleluia, que está preparado, porque ele está ligado. Por quê? Porque ele sabe que em qualquer momento o Senhor pode bater na porta do teu coração. Já viu aquele pastor que estava pregando e de repente, aleluia, foi aqui em Santa Catarina? Não sei se alguém viu. Aleluia, um pastor estava pregando e de repente, aleluia, o Senhor bateu na porta do coração dele lá em cima mesmo que ele estava pregando no chão, foi embora. E a pergunta é: devemos estar preparados? Aleluia. Por isso que ele enfatiza os irmãos. Aleluia. Não é necessidade, não tem necessidade de eu escrever novamente com respeito à vida do Senhor. Porque vocês já conhecem, aleluia, que Cristo virá, aleluia, em breve. Mas aqueles, aleluia, que já foram, aleluia, antes de Cristo voltar pela segunda vez, não te preocupa com isso. Aleluia. Porquanto vós todos sois filhos da luz e o filho do dia, nós não somos da noite e nem das trevas. Aleluia. Por isso que a luz e as trevas elas não se combinam. Temos que ser a luz e pronto. Aleluia. Nós temos que brilhar nas trevas. Aleluia. Assim, pois, não durmamos como os demais. Aleluia. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. A palavra sóbrio quer dizer moderado. Aleluia. Vamos ser fiel. Aleluia. E ele vai continuando falando. Ora, os que dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. E muitos estão vivendo isso. Muitos estão levando essa vida de embriaguez, de falta de espiritualidade, de buscar ao Senhor. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos nós da couraça da fé e do amor. Fé e amor. Fé, aleluia, para buscar o Senhor.
Amor para viver na presença de Deus. É reconhecer a grandeza e o amor de Deus para com a minha vida. E fé em acreditar que Deus é Deus. Aleluia. Então, meu amado, que nós possamos, aleluia, tomando o capacete, a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira. Deus, aleluia, não nos chamou para a ira, mas para alcançar a salvação. Por isso que o pastor Adriano sempre fala, irmão, julgamento final não é para crente, não é para cristão. Vamos passar diante do trono do Senhor para receber a nossa salvação. Para o julgamento são aqueles, aleluia, que não reconheceram Cristo como Filho de Deus. Aleluia. Mas, como assim, pastor Adriano? Se o pastor Adriano não estiver levando as coisas a sério de Deus, aí sim eu vou passar pelo juiz de Deus e Deus vai me julgar. Porque tem coisas que Deus me deixa. Aí assim, o diabo está batendo pau. É isso aí. Porque é como que nós estávamos conversando aí, todo mundo falando Renato no carro. O diabo, ele não precisa você acreditar nele. Basta apenas você não crer no Filho de Deus. Já é suficiente para Satanás ganhar a tua alma. Aleluia. E o diabo não precisa tirar ninguém da igreja. Não se engana com isso, irmão. Porque tem muitos que estão dentro da igreja e estão fazendo as obras do inimigo. Então, para que ele vai tirar você da igreja se você já está fazendo a obra dele? Me diz. É como o pastor sempre fala e continua falando. Irmão, tem pecado, aleluia, que vai levar o homem ao inferno. Sabe? Não quero não. Não é você sair da presença de Deus e lá fora, fazer um monte de coisa e acabar. Não. Mas tem muitas coisas que o crente não tem deixado, irmãos. E por isso vai deixar de entrar no reino de Deus a mentira. Porque o que tem de crente mentiroso é só Jesus na causa. Para ter a capacidade de dizer a verdade. Dói, tem que doer. Tem que falar a verdade e pronto. E eu vou continuar. Aí o pastor vem aqui e fala, irmão, não mente. E o pastor é o mais mentiroso ainda. Aí o diabo vai dizer, eu vou tirar ele para a igreja. Ele está fazendo mais obra. Para quem que eu vou tirar? A irmãzinha que está cantando lá na igreja pura e toda a igreja recebe como se é o poder de Deus. Lá fora faz tudo coisa errada. Aí o diabo fica lá de lado de fora. Lá de fora não, porque muita gente tem pessoas que acham que o diabo fica lá de fora. Não, irmão. Por isso que a igreja lá precisa ter o espírito do discernimento. Se é de Deus ou não é de Deus. Aleluia. Para nós não se enganar. Fica de pé, meu amado. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Meu amado irmão. Aleluia. Eu quero convidar o presbítero Cris, presbítero Adelmo, para estar lavando as mãos. E nós vamos fazer a Santa Ceia do Senhor. Você que está em comunhão, você que está servindo a Deus, aleluia. Você permanece de pé para que nós possamos, para que os presbíteros possam servir você com a ceia. E se você não vai participar, aí você senta. Mas se você for participar e nada te impede de você participar do corpo e do sangue de Cristo, participa, não deixe de participar. Amém? Vamos fazer uma oração. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, eu estarei descendo de chuva. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, diante da Tua presença.
presença, Senhor Deus. Eu quero neste momento, Senhor Deus, que o Senhor venha me abençoar, meu Deus. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa operar milagres, Senhor, nesta noite. E nos abençoa, perdoando todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, Senhor. Diante da Tua palavra, meu Pai, eu peço e te agradeço, em nome de Jesus. Irmão, eu vou descer ali para as mãos. Eu quero convidar o senhor Negociante para estar louvando o nome da ceia, amém? Glória a Deus. Os irmãos que vão participar, fica de pé, irmão. Se você quiser em comunhão, nada te impede, participa conosco, em nome de Jesus. Deus faz bem, glória a Deus. Graças a Deus. Vamos aí adorar o Senhor nessa noite. 301 na nossa harpa. Glória a Deus. Número 301. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. O celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Como os pães multiplicou, alegria transformou, em faminto a Jesus, vem cear. Estes tempos a tocar, sem os peixes apanhar, mas Jesus outrora outra vez partiu. Ao tornar a praia então, veio no fogo peixe e pão, e Jesus que nos convida a cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Os pães multiplicou, a caminho transformou, em faminto a Jesus, vem cear. Amados irmãos, vamos aqui apresentar aqui, aleluia, o simples pão, o cálice, e após a nossa oração, a nossa consagração, não será mais um simples pão, mas sim o corpo e o sangue de Deus. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, diante da Tua presença, Senhor, nós apresentamos, meu Pai, esse pão e esse cálice, Senhor Deus, e após a nossa consagração do lado do inferno, meu Pai, será o Teu corpo e o Teu sangue, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos, Sedento se achar, venha Cristo se encargar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também a vida ao pão, que nos traz consolação, esse tudo preparado já está.
Hino de número 39, aleluia. Bendito seja o Cordeiro, que nas cruzes por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue, perdoa nossa nos torna